Descansar não significa desistir, muitas vezes significa uma continuidade ainda melhor. Tem uma coisa curiosa na corrida, quase ninguém se sente culpado por treinar demais, não é mesmo? Pouca gente olha para uma semana excessiva e pensa, talvez eu tenha passado do ponto. Mas basta um treino não acontecer, basta um descanso fora do planejado e muitos corredores sentem imediatamente que estão falhando, como se um descanso programado fosse regredir, como se ouvir o corpo fosse sinal de fraqueza, como se um dia de fortes chuvas e sem treino fosse um dia perdido, ou como se a disciplina só existisse quando há insistência. E talvez você já tenha vivido isso. O treino está lá na planilha, o horário chegou, mas o corpo não responde de maneira habitual. Você acorda estranho, sem energia, pesado, com uma dor diferente, sem disposição mental. E mesmo percebendo isso, ainda assim vem a culpa. A sensação de que deveria treinar e o pensamento na cabeça martelando que está devendo. E perceba como isso é curioso. Muita gente consegue aceitar o excesso com naturalidade, mas não consegue aceitar a pausa com maturidade. E é exatamente sobre isso que quero falar hoje. Porque existe uma diferença enorme entre disciplina e incapacidade de descansar. Eu vejo muitos corredores extremamente comprometidos, pessoas organizadas, constantes, que seguem planilha, acordam cedo, treinam mesmo cansadas, encaixam a corrida no meio da rotina pesada da vida, e isso é admirável. Mas existe um ponto em que a disciplina começa a se misturar com pressão emocional, quando o corredor deixa de treinar porque quer evoluir e passa a treinar porque sente medo de parar. E esse medo muitas vezes não é físico, é psicológico, medo de perder condicionamento, medo de regredir, de decepcionar a si mesmo, de quebrar a sequência, de deixar de se sentir corredor disciplinado. Tem gente que transforma a consistência numa identidade tão forte que qualquer pausa parece ameaça. E aqui existe um detalhe importante. O problema não é gostar de treinar, o problema é quando o descanso começa a gerar culpa, porque aí a relação com o treino deixa de ser saudável. Eu mesmo já vivi isso. Dias em que o treino estava programado, mas o corpo claramente não estava bem. Não era a preguiça, não era a falta de vontade, era aquela sensação estranha de que o sistema inteiro não estava respondendo direito. Às vezes era uma dor diferente, às vezes era um cansaço mais profundo, ou era simplesmente ausência de energia. E ainda assim vinha o conflito mental. Mas o treino está ali, será que eu estou ficando mole? Será que vou perder a adaptação? Só que, com o tempo, treinando e competindo e observando atletas, fui entendendo uma coisa. O fantasma silencioso do dia ruim não aparecia só para mim. Outro detalhe importante é que o corpo raramente quebra do nada. Antes disso, ele costuma avisar. O problema é que muitos corredores aprendem a ignorar esses sinais e a chamar isso de força mental. Existe uma diferença enorme entre preguiça e fadiga real, porque muitas vezes a fadiga produz aquilo que o corredor interpreta apenas como preguiça. O corpo reduz energia, reduz disposição, reduz resposta, e a sensação subjetiva acaba sendo confundida com falta de vontade. Mas nem toda preguiça nasce do desinteresse. Às vezes ela é verdadeiramente um sintoma de desgaste. Existe também a diferença entre desconforto adaptativo, desgaste acumulado, dor normal do treinamento, o corpo tentando reduzir carga, mas pouca gente aprende isso. A maioria aprende apenas a executar, fazer o treino, cumprir volume, seguir sequência. Só que treinamento não é apenas estímulo, também é interpretação. E talvez uma das maiores maturidades na corrida seja desenvolver a capacidade de ler o próprio corpo sem transformar isso em desculpa de um lado nem em tortura do outro. Porque tem corredor que ignora tudo, ignora sono ruim, dores persistentes, esgotamento mental, queda de rendimento, irritabilidade e ignora a saturação.
e continua treinando porque acredita que parar um dia destruiria meses de evolução, o que não se traduz em consciência, mas em desconexão. O corredor consciente entende que o corpo não funciona como máquina linear. Você pode acordar muito bem disposto, acima da média dos dias dos treinos, mas não acordará bem disposto em todos eles. O mesmo treino pode ser excelente numa semana e excessivo em outra, e como consequência, a mesma carga externa, aquela escrita na planilha, pode gerar respostas completamente diferentes, dependendo do contexto físico, emocional e fisiológico do momento. É exatamente por isso que eu já falei aqui no canal sobre carga interna e carga externa. Deixo também esse link na descrição, porque o treino não é apenas aquilo que você faz, é aquilo que o organismo consegue absorver. E às vezes o corpo está dizendo claramente aquilo que está fora do padrão. Hoje não, mas a cabeça responde: você tem a obrigação, porque o pensamento está preso ao treino no papel, aquilo que foi previamente padronizado e não necessariamente ao estado real do organismo naquele dia. Tem outro ponto importante aqui: muita gente associa descanso à perda, como se o condicionamento fosse extremamente frágil e um treino perdido fosse destruir todo o processo. Só que a fisiologia não funciona assim. Evolução não acontece apenas no estímulo, ela acontece na recuperação do estímulo. É no descanso que existe reorganização, é no descanso que existe reparo muscular. No descanso, o sistema nervoso reduz saturação e no descanso, a adaptação consolida parte do que foi treinado. E é justamente no descanso que acontece a supercompensação, aquele processo em que o corpo absorve o treino, recupera o desgaste e volta um pouco mais preparado do que antes. Ou seja, recuperação não é ausência de treinamento. Recuperação faz parte do treinamento. E talvez uma das frases mais difíceis para alguns corredores aceitarem seja essa: às vezes, o treino mais inteligente do dia é o que você não faz. Agora cuidado, isso aqui não é um incentivo à acomodação, porque sempre existe o risco de interpretar qualquer desconforto como justificativa para parar, e não é disso que estou falando. Treinar exige disciplina, exige regularidade, exige atravessar dias ruins, aprender a funcionar mesmo sem motivação. Mas maturidade esportiva também exige outra coisa: discernimento, saber quando insistir e saber quando aliviar. O corredor imaturo só conhece dois extremos: ou ele negligencia o treino, ou ele negligencia o próprio corpo. Já o corredor maduro aprende o equilíbrio. E existe um detalhe psicológico muito forte e às vezes presente nisso tudo, que inclusive já foi abordado no outro vídeo, cujo link vou deixar aqui na descrição. Às vezes o corpo quer descansar, mas o ego quer provar força. O ego quer manter sequência, quer manter identidade, quer continuar se enxergando como alguém extremamente disciplinado. E perceba uma coisa importante: muitas vezes o corredor não está treinando apenas o físico, está tentando sustentar uma imagem de si mesmo, a imagem da pessoa forte, da pessoa constante, da pessoa que nunca falha. Só que o problema é que o corpo não negocia com o ego eternamente. Uma hora ele cobra, e normalmente cobra através de lesão, exaustão, queda de rendimento, fadiga persistente, desmotivação ou até afastamento emocional da corrida. Eu acredito que existe uma diferença enorme entre intensidade e violência contra si mesmo. Muita gente acha que ser disciplinado é sempre forçar, mas às vezes a verdadeira disciplina é respeitar um limite momentâneo sem transformar isso em culpa, porque descansar um dia não destrói uma trajetória. O que destrói trajetórias normalmente é o acúmulo de pequenas desconexões ignoradas ao longo do tempo. É o corredor que nunca reduz, nunca escuta, nunca ajusta, nem interpreta. Ele só insiste e, ironicamente, muitos dos corredores mais disciplinados são justamente os que mais têm dificuldade de descansar. Talvez porque o descanso obrigue a pessoa a enfrentar uma sensação desconfortável, a sensação de não estar produzindo. E hoje nós vivemos numa cultura que glorifica produtividade o tempo inteiro. Treino virou produtividade, quilometragem virou produtividade, sequência virou produtividade.
Tudo isso precisa parecer avanço constante, mas o corpo humano não evolui em linha reta. Existem oscilações, existem fases e existem momentos de absorção. Existem períodos em que reduzir um pouco é exatamente o que permite continuar crescendo depois. E tudo isso, inclusive, está muito bem conceituado dentro da teoria do treinamento esportivo. E talvez aqui esteja uma das diferenças entre treinar para a próxima prova e treinar para continuar correndo por muitos anos. Quem treina apenas para uma prova tende a pensar no curto prazo. Quem pensa em longevidade aprende a preservar o sistema, aprende que consistência não é treinar todos os dias a qualquer custo. Consistência é conseguir sustentar o processo por anos sem destruir a relação com o próprio corpo, o que exige consciência. Eu vejo muitos corredores extremamente fortes fisicamente, mas frágeis emocionalmente quando precisam desacelerar, porque acelerar virou conforto psicológico, treinar virou alívio emocional e parar virou ameaça. Só que um corredor verdadeiramente maduro não é aquele que consegue apenas acelerar, é aquele que também sabe aliviar, que sabe interpretar sinais, que sabe reduzir culpa, que sabe descansar sem sentir que está abandonando a própria identidade. E então, da próxima vez que seu corpo pedir descanso, antes de sentir culpa, tente fazer uma pergunta diferente. Isso é preguiça ou é um sinal que merece atenção? Porque existe uma diferença enorme entre desistir do processo e ajustar o processo para continuar nele. E talvez uma das maiores inteligências na corrida não seja suportar qualquer carga, seja desenvolver sensibilidade suficiente para entender o que o corpo está tentando dizer antes que ele precise gritar. Descansar não significa desistir, às vezes significa continuar. E o corredor inteligente não é o que consegue treinar todos os dias sem parar, é o que consegue continuar correndo por muitos e muitos anos. E se esse vídeo te ajudou a enxergar a corrida com mais consciência, deixa o like, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa comunidade de corredores que não treinam apenas mais, treinam melhor.